esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. Bom, até aqui no versículo 17 do capítulo 9 de Gênesis, nós vimos então que Deus já havia se agradado do sacrifício que Noé fez e fez uma promessa que não mais destruiria a terra com um dilúvio. Mas o que aconteceu a partir daí nós vamos ver agora a partir do versículo 18 do capítulo 9 de Gênesis, que diz o seguinte: Os filhos de Noé que saíram da arca, Sem, Cã e Jafé, e Cã era o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada. Então, aqui a genealogia é estendida com uma observação de que Cã, filho de Noé, é pai de Canaã. Aqui o escritor já começa a preparar, né, o leitor para o julgamento de Deus sobre a nação de Canaã. Então ali, quando eu falo estendeu, é porque falou assim, os filhos de Noé são Sem, Cã e Jafé. Então estendeu um pouquinho ali quando se fala de Cã. Cã era pai de Canaã, né? Então já jogou ali um neto de Noé. E o versículo 20 diz o seguinte: E Noé começou a ser lavrador, e ele plantou uma vinha. Versículo 21. E ele bebeu do vinho e ficou embriagado, e ele foi desnudo dentro da sua tenda. Ficou desnudo, né? Aqui continuam os paralelos entre Noé e Adão. Adão tinha pecado através do consumo de um fruto. E Noé bebeu vinho, ficou embriagado, ficou nu, tirou a roupa, aquela coisa toda. Depois que o pecado entrou no mundo, né, através de Adão, a inocência, né, ela foi descoberta, né, a nudez no caso. Então Adão vivia nu antes do pecado e não sentia vergonha, ficava ali. E a partir do pecado ele se envergonhou, coseu uma roupa com folhas, etc. Isso nós já vimos lá no início da história. Então a nudez, né, ficou associada à vergonha, ao pecado. Então nesse caso Noé ele trouxe a vergonha sobre si através da sua nudez decorrente da sua embriaguez. Então ele bebeu demais e tirou a roupa, ficou nu, ele trouxe a vergonha sobre si. E no versículo 22 diz que E Cã, o pai de Canaã, né, filho de Noé, viu a nudez do seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então o pecado de um pai, olha só, ele pode se transformar em um tropeço para o seu filho. E aqui não foi diferente, né? Por causa da atitude de Noé, né? Ele bebeu, embriagou, tirou a roupa. Cã, ele entrou na tenda e viu seu pai nu, né? E era reprovável isso, porque era uma grande desonra. Então o pecado, né, a falha, ali, o tropeço de Noé levou também a um tropeço de Cã, seu filho. E o versículo 23 diz: E Sem e Jafé, os outros 2 filhos, né, tomaram uma capa e a puseram sobre os ombros e viraram para trás e cobriram a nudez de seu pai e suas faces, né, o seu rosto, estavam virados para trás e eles não viram a nudez de seu pai. Então, ao contrário de Cã, que entrou na tenda e viu o pai ali nu, né, Sem e Jafé pegaram uma capa e de costa, meio com o rosto virado, foram lá e cobriram o pai sem olhar para o pai. Então, a fim de, enfim, não viram aquela situação vergonhosa e tudo mais. O versículo 24 continua dizendo o seguinte: E Noé despertou do seu vinho e soube que seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: Amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para seus irmãos. E ele disse: Abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será seu servo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será seu servo. Então, quando Noé soube que o seu filho mais novo, né, Cã, havia feito, entrado na tenda, visto ele nu, né, ele amaldiçoou, né, a geração ali de Cã, que era Canaã, seu neto, dizendo que os outros filhos, né, a geração de Sem e Jafé, iriam prosperar e Canaã, a geração ali de Cã, seria servo dele, seria por ele escravizado. Então, essa maldição sobre Canaã tem implicações proféticas, porque séculos mais tarde, né, os cananeus descendentes de Canaã foram realmente escravizados pelos israelitas. E nós veremos também essa história um pouco mais para frente. E Noé, então, viveu depois do dilúvio, versículo 28,
350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos e ele morreu. Lembra que nós falamos que quando Noé tinha 600 anos veio o dilúvio, e depois do dilúvio ele viveu mais 350 anos. Então Noé viveu um total de 950 anos, fazendo dele o terceiro homem mais velho, né, mencionado na Bíblia, atrás apenas de Matusalém, que viveu 969 anos, e de Jared, que viveu 962 anos. E com isso nós concluímos uma sequência de vídeos, né, com a leitura da Bíblia, de textos que descrevem toda a história do dilúvio, de Noé e da sua família. A partir então dos próximos vídeos nós vamos começar uma pequena série que fala sobre as nações e a Torre de Babel. Tá? Aguardo vocês lá, mas antes abençoa esse vídeo, né, essa mensagem, para que ela chegue a mais pessoas. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e entrega melhor essa mensagem. Um grande abraço, fiquem com Deus.